eu vou me voltar agora nas próximas semanas para a leitura das parábolas de Jesus, né? Então, inicialmente, eu diria a você que as parábolas de Jesus elas são muito queridas por todos, né? Mesmo aquelas pessoas que conhecem pouco do Evangelho, que nem são evangélicas, elas gostam muito dos salmos e gostam muito também das parábolas, porque as parábolas têm uma aplicação muito rápida, muito prática e muito fácil. Então, elas encerram verdades espirituais muito preciosas ao nosso coração, nos ensinam muito, sabe? A gente aprende demais na nossa espiritualidade com as parábolas que Jesus contava. E no capítulo de número 15 do Evangelho segundo Lucas, Lucas capítulo 15, nós vamos encontrar 3 parábolas, né? A primeira parábola está no capítulo 15, versículo 1. Eu vou ler para vocês o texto para a gente poder relembrar a passagem e também fazermos alguns comentários que eu tenho certeza que nos levarão a uma reflexão sobre a nossa própria espiritualidade, tá bom? Então, isso é maravilhoso, da gente poder refletir sobre a palavra de Deus e ampliar o nosso conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bom, a passagem que eu sei que vocês conhecem muito bem, ela é conhecida como a parábola da ovelha perdida, né? Esse capítulo 15 é o capítulo das coisas perdidas. A primeira, sim, ficou conhecido o capítulo 15. A primeira é justamente a ovelha perdida. E aí, a gente pode falar tantas coisas a respeito do texto, e uma delas é que Deus veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido, aqueles que estavam extraviados. Nós, às vezes, pensamos que aqueles que são religiosos, eles estão 100% com Deus. Eles podem até estar 100% com Deus. Mas, às vezes, o fato de nós sermos religiosos não significa dizer que Deus esteja se agradando muito da nossa vida. Porque nós podemos ser religiosos, mas sem, contudo, ter um coração que flua diante daquilo que Deus fala ao nosso coração, à nossa vida. Então, por vezes, alguns religiosos, eles ficam com o coração muito endurecido. Às vezes, os religiosos, eles se tornam extremamente julgadores, apontam muito o dedo para as falhas alheias, mas eles não conseguem olhar para as suas próprias faltas. E a gente deve pedir a Deus que Deus nos guarde disso, porque nós não somos melhores do que ninguém e, por vezes, nós incorremos em tais práticas. Nós, às vezes, olhamos para o outro, prejulgamos, julgamos, interpretamos, fazemos uma série de análises que, às vezes, são completamente infundadas, sabe? A gente, às vezes, julga muito. E Jesus denuncia na passagem aqui justamente essa prática que era tão comum entre aqueles que eram justamente os religiosos da época, né? É que o texto vai mostrar para nós, os publicanos e também, ou melhor dizendo, aqueles que eram fariseus e escribas, que condenavam, aí sim, que condenavam aos publicanos e pecadores. Nós temos uma tendência, às vezes, de achar
que sabemos quem são as pessoas que devem ser salvas. Existem pessoas que são assim, elas acham, não, fulano é quase crente, falta pouquinho. Só que esse pouquinho espiritualmente não é pouquinho, não, é um pocão. É algo extremo, é algo imenso. Nós é que pensamos porque alguém tem algum tipo de hábito, um comportamento mais fechado, mais austero, nós às vezes achamos que aquela pessoa ela já é quase uma crente, quando na verdade não significa isso. Hoje eu caminhava com meu filho na rua, desculpa aqui o exemplo particular, mas a gente está numa conversa muito à vontade, né? Não é uma pregação de igreja, eu estou aqui falando com vocês para um grupo da igreja, mas de maneira muito à vontade. E a gente conversando lá sobre vocação ministerial, sobre chamado de Deus, essas coisas todas que a gente conversa enquanto anda pelas ruas, e ultimamente, mais do que nunca, temos conversado sobre esses assuntos. E meu filho falou, pai, ó, você sabe que eu não gosto de bebida, eu não gosto de cigarro, essas coisas eu não gosto. Eu falei, meu filho, só que ser crente é muito mais do que isso. É muito mais do que não gostar de beber, é muito mais do que não gostar de fumar. Tem muita coisa além, sabe, do que propriamente não ter vícios sociais. Se você não gosta, ótimo, continue assim. Mas como dizia John Stott, ou melhor, como dizia C.S. Lewis, não seja você, olha que expressão forte que C.S. Lewis usa, né? Ele usa a expressão, olha que expressão tão forte, mau caráter. Não é forte, mau caráter? Eu nem gosto de usar essa expressão, mas o grande escritor C.S. Lewis usou essa expressão quando ele fala sobre as virtudes espirituais, e ele fala que o mau caráter é aquele que tenta impor ao outro aquilo que não é propriamente um pecado, mas é um estilo de vida que ele adotou. Então, se ele não gosta de alguma coisa, ele acha que todo mundo não pode gostar, né? Ainda que aquilo não seja pecado, né? Então, ele fala que isso seria um grande erro. Mas nessa conversa com meu filho, a gente conversava a respeito desses assuntos, eu dizia, rapaz, a fé cristã é tão libertadora, a fé cristã te deixa tão livre para todas as coisas, para você usar o seu raciocínio e você optar por fazer algo ou não fazer algo. Se aquilo não for proibido pelas escrituras sagradas, você pode se dar ao direito de fazer ou não fazer. Ninguém tem que mandar ou desmandar em você. Você deve exercitar a sua própria consciência à luz do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Mas os religiosos, eles têm essa tendência de julgar, né? E, por vezes, nós também agimos assim. E o texto diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Veja que o discurso de Jesus exercia um fascínio sobre as pessoas, inclusive sobre aqueles que eram religiosos e julgadores, fariseus e também escribas. E os publicanos também queriam seguir Jesus, ouvir Jesus, ver o que Jesus tinha para falar. Quem eram os publicanos? Eles eram os coletores de impostos. Eram aqueles que trabalhavam para o inimigo. Sabe aquele que trabalha para o inimigo? Aquele que recolhe impostos e repassava os impostos para Roma, para uma nação inimiga, para uma nação que dominava. Roma dominava Israel naquele período, era o maior império da época. Então, na verdade, os publicanos eles não eram muito queridos, não eram bem vistos. E da mesma forma, gente, da mesma forma também não eram queridos quem? Aqueles que eram pecadores. Quem eram os pecadores? Eram todos aqueles que viviam à margem da sociedade. Todos aqueles que viviam à margem da sociedade, eles eram chamados de pecadores. Pessoas com a vida enrolada, sabe? Igual pessoas que fazem parte das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, pessoas que a gente conhece, né? Pessoas que a gente conhece do dia a dia, pessoas que você olha e fala assim, meu Deus do céu, que tipo de vida que essa pessoa leva? Por que escolheu viver assim? Por que vive desse jeito? São pessoas que passam pela nossa vida, que moram na nossa rua, que fazem parte da nossa família, que trabalham conosco na empresa. E nós precisamos, como instrumentos de Deus, levar o amor de Cristo e a palavra de Cristo a essas pessoas. Nós não podemos nos furtar, nos achando superiores e, assim,
não estender a mão, não levar o carinho, o afeto a essas pessoas. Não podemos, inclusive, ter inveja delas. Falo muito isso para quem é mais perto de mim, mais próximo a mim. Você não pode ter ciúme daquele que é um inveterado pecador, aquele que vive uma vida profana, aquele que vive uma vida louca, aquele que toma todas, aquele que fuma todas, aquele que pega todas. A gente não pode ter inveja disso. Se a gente tem inveja disso, a gente não compreendeu ainda a beleza, a riqueza, o valor do nosso chamamento. Então, por quê? Porque esse tipo de postura não se coaduna com a palavra de Deus. Então, eu não devo ter ciúme ou inveja dessas pessoas, mas o que eu devo ter é o quê? Compaixão delas. Eu devo orar por elas, se puder convidá-las para a igreja, puder falar do Evangelho, vou falar do Evangelho, porque elas carecem de ouvir o Evangelho. E não viver apontando o dedo sobre elas e dizendo que elas são erradas, que elas não têm jeito, que elas estão perdidas, que não há esperança para elas, porque não é isso que a Bíblia diz. Deus tem poder para perdoar e para transformar os maiores pecadores, os pecadores mais inveterados. Hoje mesmo eu conversei com um rapaz mais novo que eu, deve ter uns 39 anos, se eu não estou enganado, e ele me dizendo que ele foi um cara muito doido, mas que de um tempo para cá, Deus trabalhou no coração dele e mudou completamente a sua forma de ser e de agir também. Mas a palavra fala que aproximaram de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Queriam ouvir Jesus. E é possível, meu irmão, que você não tenha se dado conta ainda, mas tem gente aí muito louca querendo ouvir o que você tem a dizer para Jesus. De Jesus, melhor dizendo. Tem gente perto de você querendo conhecer o Evangelho. E se você assumir uma postura julgadora, você não vai ter oportunidade de fazê-lo. E talvez seja esse o motivo pelo qual, às vezes, nossas igrejas não enchem tanto. Talvez seja esse o motivo porque nós somos um grupo um pouco menor. Porque a gente não tem, às vezes, a disposição de ir ao encontro das pessoas para falar com elas de Jesus, para falar com elas do amor de Deus, para chamá-las para perto de Cristo, da salvação. Então, isso é muito importante que você entenda e que eu entenda também. Existem pessoas que querem ouvir falar de Jesus, porque são aquelas chamadas de eleitas de Deus. São as pessoas que necessitam piamente do Evangelho. São pessoas que têm uma lacuna dentro de si e que não estão satisfeitas com o estilo de vida que estão levando, embora vivam daquela forma. E aí o texto diz mais, olha comigo, versículo 12: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, ele recebe pecadores e come com eles. Que coisa, irmãos. Que coisa quando a gente vive somente num gueto. Quando a gente não se dá a possibilidade de se relacionar com pessoas diferentes de nós. Quando a gente não consegue estar à mesa com aqueles que têm um estilo de vida que às vezes até é reprovado pela Bíblia e também não é o jeito de viver que nós concordemos. Mas aí, quando eu olho para o texto vai dizer que ele come com eles. Ou seja, comer com eles tem a ver com ter comunhão, alguma comunhão. E ter comunhão com outras pessoas, obviamente, significa dizer que você vai estar próximo a elas, mas você não precisa concordar com elas, referendar o estilo de vida que elas levam. Você trabalha, às vezes, numa repartição pública, tem gente tudo quanto é tipo. E você não pode deixar de trabalhar naquele lugar porque existem pessoas que não são religiosas, não são crentes, sei lá o quê. Não, você precisa lidar com elas. Mas não significa dizer que você vai aprovar o jeito com o qual aquelas pessoas estão se comportando, que estão vivendo. Então, mas aqui tem uma coisa mais grave ainda. O fariseu, o religioso da época, ele era tão fanático, ele era tão rigoroso no seu raciocínio, que ele entendia que não poderia comer com o outro que era pecador, não só pela atividade, pelo jeito de ser, pelo estilo de vida, mas também pelo fato de que aquele dinheiro que proporcionaria aquela comida não havia sido um dinheiro que havia sido dizimado para então poder comprar aquele tipo de comida. Dá para entender o que eu quero dizer? Então, para eles, comer com alguém
que ofereceria uma comida que não fora dizimada, ou seja, que não fora ofertada a Deus com uma contribuição de dízimo e oferta, isso era para eles inaceitável. Veja o rigor do fariseu, do religioso da época. Então, para eles, isso era impensado. Além de um estilo de vida que eles condenavam, além de um estilo de vida que eles condenavam, também eles não aceitavam comer com alguém que ofereceria uma comida e que aquela comida não fosse objeto de dízimo e oferta, não tivesse sido ofertado anteriormente à refeição. Então, veja o rigor de como agiam os religiosos na época, né? Então, eles torciam o nariz quando viam Jesus se aproximando de pessoas assim. Como também muita gente, quando nos vê próximos a pessoas que não são evangélicas, que às vezes são pessoas de fora, elas ficam tanto quanto assustadas, preocupadas, algumas torcem o nariz. Mas, meu irmão, minha irmã, como evangelizar se a gente não se relacionar com pessoas diferentes de nós, pessoas que não conhecem a Jesus? Às vezes, da nossa própria família, nós precisamos estar perto delas. Se elas zombarem do evangelho, é outra história. Sabe? Se elas começarem com uma postura assim, nós devemos nos ausentar, nós devemos ter algum tipo de cuidado. Mas se fizerem perguntas ou objeções sérias, nós temos que ter a capacidade de responder em amor. Porque nós também éramos ignorantes espiritualmente. Nós não entendíamos as verdades de Deus. Depois tudo veio a fazer sentido, mas anteriormente não. E aí, quando a gente olha para o texto mais uma vez, a gente vai reparar o seguinte: o texto vai dizer assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. Jesus, quando propunha uma parábola, a sua intenção era trazer uma lição. Com a história que ele queria contar, que ele iria contar, ele almejava o quê? Trazer uma inspiração, uma instrução espiritual, alguma lição de vida, corrigir algum ponto que ele havia notado que estava equivocado no comportamento de seus seguidores. Dá para entender o que eu quero dizer? Jesus tinha essa postura, por isso mesmo, ele ouvia o outro para poder, assim, comunicar aquilo que era necessário. E não existe forma melhor da gente corrigir qualquer pessoa que seja. Não existe outra forma melhor do que você ouvindo a pessoa. Sabe? Por isso, às vezes eu prego, eu gosto de ouvir depois. Porque aí eu vejo, eu errei ali, eu errei acolá, eu posso melhorar aqui, sabe? Às vezes eu peço um feedback a alguém, me ajuda aí. Pô, eu falei alguma bobagem, ficou claro o que eu falei, ou foi confuso. Tudo isso é muito natural que nós façamos. E Jesus ouvia o outro para ele poder, na verdade, instruir, corrigir posições que pudessem ser equivocadas. Dá para compreender? Eu acho que dá, né? Então, quando a gente olha para o texto, você vai contar uma parábola. E não existe uma maneira melhor de você ensinar as pessoas do que usando coisas do dia a dia delas. Por exemplo, que Jesus usava o barco, a rede, a ovelha, o pastor, porque eram coisas do dia a dia das pessoas daquele tempo. Então, era mais fácil para ele usar esses elementos e por trás deles, através de uma história, ele ensinar uma grande lição às pessoas. É como se nós estivéssemos aqui hoje e eu inventasse aqui, criasse aqui uma parábola. Eu ia usar o quê? Eu ia usar o copo, eu ia usar o notebook, eu ia usar o webcam para tentar fazer com que vocês compreendessem a realidade espiritual que eu queria ensinar e os pontos que eu gostaria de corrigir. E aí o texto diz assim, e murmuravam... Não, perdão. Então propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Aqui uma coisa importante. Jesus não olha e nunca olhou para as pessoas como números, como quantidade, sabe? Uma coisa assim, geral. Ele sempre olhou do particular. Ele sempre olhava para as pessoas individualmente. Não que ele não tivesse um povo, claro, ele tem um povo,
mas ele tratava com as pessoas individualmente. Essa é a diferença que eu vejo quando eu converso com alguns pastores. Eles pensam muito em igrejas grandes. Eu não tenho nada contra igreja grande. Mas eu vejo que na igreja grande você não tem a possibilidade de cuidar individualmente das pessoas, saber o nome, saber os problemas, orar por elas, ter tempo para conversar com elas quando elas requisitarem, quando elas desejarem. Então, você precisa realmente pastorear. E Jesus era um grande pastor. E o texto fala para nós, contando essa história aqui, que uma delas se extraviou, perdendo uma delas. Então, veja que Jesus, ele olha para aquele que está desgarrado, aquele que está distanciado, aquele que talvez esteja enfraquecido, esteja mais frio, esteja longe do rebanho. E quem são esses? Aqui na parábola, eles são justamente os publicanos e os pecadores. Aqueles que eram censurados pelos fariseus e escribas. Então, esses representam aqui a ovelha perdida, que estava carecendo de quê? De ser reencontrada, de ser reaproximada do rebanho, de ser amada, de ser cuidada. E é por isso que a gente, como nós somos pastores, né? O que nós fazemos? Nós damos atenção às pessoas. Nós as amamos, oramos por elas, ligamos, conversamos. Elas também têm liberdade de falarem conosco. Só não fazemos isso quando elas somem, desaparecem, não querem nunca mais saber da gente, não querem, partiram como se estivessem com raiva de nós. Aí é diferente. Ninguém vai invadir a casa dos outros. Ninguém vai ser indelicado a esse ponto. Mas enquanto for possível empreender todo o esforço para ir ao encontro daqueles que estão distanciados, isso nós temos que fazer. Porque Jesus conta uma parábola assim, que ele veio para buscar justamente aqueles que estavam problemáticos, aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam doentes. Eu nunca me esqueço de uma frase que eu coloquei na internet uma vez, mais ou menos assim: se você tem um pastor e não consegue falar com ele, você não tem um pastor. Se você não tem acesso a ele, você tem acesso a um empresário, você tem acesso a um CEO, você tem acesso a um professor, sei lá o quê, né? Mas você não tem contato com um pastor. Você pode ter um CEO, pode ter um professor, você pode ter o que for, mas você não tem um pastor. O pastor fala de proximidade com a ovelha. O pastor está acessível à ovelha. E ele não tem nojo. Desculpa a expressão, estou hoje meio C.S. Lewis hoje, usando umas expressões assim. O pastor não tem nojo das feridas da ovelha. O pastor não tem nojo do pecado da ovelha. Não. Ele também é ovelha. Ele também peca, ele também erra. Mas ele tem amor pela ovelha. Ele se condói do estado no qual a ovelha está inserida. E por isso mesmo ele vai ao encontro dela, ele a busca, ele vai atrás, ele quer salvar, ele quer reencontrar. É assim que deve ser a nossa vida e o nosso comportamento. Por isso que na nossa espiritualidade cristã é muito complicado a gente conceber a ideia desse distanciamento ministerial que nós vemos em muitos lugares. Dessa postura em que o pastoreamento é delegado a outros líderes, na desculpa de facilitar o trabalho melhor. Só que, na verdade, você entrega o cuidado a pessoas que não têm experiência. Você entrega o trabalho na mão de pessoas que não estão dotadas para aquilo, que não foram vocacionadas para aquilo. Então, não adianta. É um trabalho inócuo, infrutífero. E aí o texto fala: e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Vou ler de novo que eu li errado aqui. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la?
Ora, é lógico que sim, é lógico que aquele que perdeu uma ovelha, o pastor de ovelha natural, aquele que cuidava do animalzinho mesmo, do bichinho, ele, obviamente, ele tinha um cuidado, um zelo, uma responsabilidade de restituir ao fazendeiro, ao dono das ovelhas, porque na maioria das vezes eles não eram os donos das ovelhas, eles tinham que apresentar todas elas. Eles eram comissionados a cuidar das ovelhas. Alguns, inclusive, cuidavam das ovelhas de mais de um rebanho, de mais de um proprietário. Então, era assim que acontecia, né? E o texto fala para nós, olha, que ele vai ao encontro, vai atrás dela até encontrá-la. Ele vai em busca dela. Ele não desiste. Ele vai ao encontro. Ele sabe que é sua responsabilidade, a sua vocação, o seu chamamento. E Jesus veio justamente com o chamamento de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel e principalmente as ovelhas que tinham um comportamento reprovável segundo o olhar dos religiosos. E o que isso tem a ver com você e comigo aqui hoje? Eu não sei como é que está a sua vida, seu comportamento, sua situação. Não sei, tem coisas que a gente não sabe, são íntimas, são de foro íntimo, são coisas que a gente não está dentro da casa da pessoa para saber. Mas talvez você se sinta assim hoje. Eu estou meio como uma ovelha perdida. Eu estou precisando ser reencontrado. Eu estou precisando ser colocado no colo. Eu estou precisando de atenção, de amor, de afeto. Ou então eu pequei, eu falhei. E será que se eu contasse para o pastor que eu falhei, ele iria me censurar? Será que eu posso falar para o pastor isso? Claro que pode. Porque se seu pastor acha que você é perfeito, que você é imaculado, ele deve estar completamente pirado. Ele não deve estar entendendo nada do que é a vida, né? Dos desdobramentos que a vida tem, de tudo que acontece no dia a dia das pessoas. E a gente sabe muito bem o que acontece no dia a dia das pessoas. Problemas, crises, abandonos, reencontros, pecados, falhas, acertos, ganhos, perdas, tudo isso acontece com todos nós. Então, o texto fala para nós que o pastor de ovelhas, ele vai atrás daquelazinha que se perdeu. E a gente que está aqui em casa, você que está aí também, em relação a mim, em relação a outros amigos e irmãos também, existem momentos que você está separado e você fala, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece comigo bastante. Eu vou ligar para fulano, ou vou escrever agora uma mensagem para fulano agora, uma mensagem curta, que eu sei que ninguém hoje tem muito tempo, mas vou escrever uma mensagem. E escrevo uma mensagem. Mando um oi, mando um áudio, faço alguma coisa. Por quê? Porque me vem ao coração que talvez, posso estar enganado, mas que aquela pessoa precisa ouvir que ela não está sozinha. Que ela tem Deus, que é o bem maior, mas que ela tem uma família cristã, que ela tem um pastor também que cuida, que olha, que lembra, que se preocupa. Eu, às vezes, eu estou aqui, e isso aqui é uma instrução para todos nós, mas eu estou aqui, eu sou pai também, tenho minhas dificuldades, e eu fico assim pensando, será que as pessoas que fazem parte da minha vida, que eu cuido, que eu lido, será que elas puderam trocar de óculos quando o médico receitou a troca do óculos? Será que elas hoje lancharam? Será que elas puderam realmente comer? São perguntas que eu me faço. Será que hoje elas estão trabalhando, encontraram emprego? Como é que está a vida delas? Será que elas estão com vontade de voltar para casa? Ou será que elas não estão querendo voltar para casa? Todas essas coisas passam pela nossa cabeça, nós que somos pastores, que somos líderes, eu sei que passa pela cabeça de vocês também. Será que fulano conseguiu recursos para tratar os dentes do filho ou da filha? Ou os próprios dentes? Parece loucura, mas a gente pensa no mundo integral. A gente pensa no ser humano como um todo. E a gente sabe que o tempo não é fácil. O tempo é um tempo desafiador para a maioria das pessoas. E aí o texto prossegue dizendo assim, achando-a
põe-na sobre os ombros. Isso fala a melhor maneira de carregar realmente uma ovelha cansada, extenuada, ferida, é colocando-a nos ombros, até mesmo para facilitar a posição ali para poder carregá-la. E aí o texto diz, né? Põe-na nos ombros, cheia de júbilo, ou melhor, cheio de júbilo, muita alegria. Quando a gente reencontra uma ovelha, quando a gente vê que uma ovelha está caminhando bem, quando uma ovelha está de volta ao aprisco, está de volta à comunhão da igreja, quando uma ovelha está sensível ao que Deus vem falando ao coração dela e ela se reaproxima, a gente não chega ali para apontar o defeito naquele momento, o erro, o pecado, a falha. Naquele primeiro momento, o que a gente faz? A gente coloca no colo. A gente fica feliz porque reencontrou aquela ovelha. Agora é hora de tratá-la. Ela veio do deserto, talvez tenha passado frio e talvez tenha passado momentos de muito calor. Esteja extenuada, cansada, ferida, machucada e sofrida. Então é hora de colocar no colo, é hora de trazê-la de volta para o aprisco. Então o sentimento que tem que estar em nós, é um sentimento de alegria, de felicidade, de muita alegria. É o que o texto fala, que vem um júbilo no coração do pastor quando encontra a ovelha perdida. É assim que deve ser, não pode ser diferente. Tem que ser assim. Quando alguém que se ausentou, sei lá, saiu chateado, brigado com a gente, nós não estivemos porque já achei a minha ovelha perdida. E aqui Jesus dá uma lição muito grande a esses chamados de fariseus e escribas. Eles não se alegravam muito com a conversão dos publicanos e pecadores. E todo aquele que não se alegra com a conversão de publicanos e pecadores, na verdade, ele não pode ser amigo de Deus. Ele está completamente desvirtuado. Ele é um religioso seco, árido, que não entende as realidades espirituais. Porque religiosos todos nós somos. Aquele que é sensível à voz de Deus é aquele que não, aquele que já perdeu o coração na caminhada e só sabe julgar, só sabe criticar, não fala coisa nenhuma positiva para ninguém. Sabe? Sabe esse tipo de gente? Que você quer ouvir uma coisa para cima, ela só fala coisa para baixo, né? Não consegue ver nada de positivo, nada bonito. Não, tem coisas bonitas acontecendo. Deus está salvando pessoas hoje, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está trazendo esperança nova a muitos corações. E aí, meus irmãos, o texto fala que todo esse que encontra uma ovelha, ele chama os amigos para que os amigos se alegrem. Mas fariseus e escribas não se alegravam. Eles condenavam Jesus por ter comunhão, por comer com os pecadores e publicanos. Então, todo esse que age assim, eles, na verdade, não conhecem verdadeiramente a Jesus Cristo. Podem ter uma religião, mas não tem Jesus Cristo. Não conhecer o verdadeiro Jesus, que veio justamente para buscar aqueles que se encontravam perdidos, extraviados e enfermos, aqueles que careciam de perdão, de vida nova, como nós também um dia recebemos vida nova. Então, o que deve acontecer no coração de todo aquele que é crente de verdade e vê que alguém foi reencontrado é estar feliz, é estar contente, é estar alegre, em vez de ficar condenando, censurando, falando coisas indevidas. E para a gente finalizar, o texto diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. E aqui eu digo para você, que se presumem justos, que não necessitam de arrependimento. Será que alguém não necessita de arrependimento? Será que alguém não precisa de perdão, de salvação? Romanos 3:23 nos diz que
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um ser humano que se salve por si só. Não há um ser humano que não careça do perdão e da graça de Deus. Por isso, meu amado e minha amada, o texto está dizendo aqui, olha, que, na verdade, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E aí eu digo para você, na igreja não pode ser diferente. A igreja precisa ser um lugar onde os pecadores eles possam chegar. Obviamente, nós não estamos falando que eles vão permanecer com o mesmo estilo de vida, com o mesmo jeito de ser. Não é isso que eu estou dizendo. Vocês sabem que não. A gente não comunga dessas ideias liberais. Obviamente. Mas o que nós estamos dizendo é que as pessoas precisam de uma porta aberta para a salvação. As pessoas estão carecendo. As pessoas estão pensando e, às vezes, demonstrando para nós que elas estão muito felizes com o jeito que elas vivem. Mas, no fundo, elas sabem que o caminho não é um caminho legal e que elas carecem de salvação. Elas sabem disso. Eu já tive experiências assim, eu sei que você também. Quem nunca teve uma colega de trabalho ou um colega de trabalho que se arrogava das aventuras dos finais de semana? Um colega que dizia que fazia, acontecia, mas vez por outra. Nós olhávamos para ele ou para ela e eles estavam com um olhar cabisbaixo, entristecido. Parece que não tinham esperança para viver, razão de ser para viver. Essas pessoas, elas carecem do amor do bom pastor, do pastor de ovelhas, aquele que deixa as 99 seguras e ele vai buscar aquela ovelha que se extraviou. Se você nessa noite está assim, se sentindo como uma ovelha desgarrada, como alguém que precisa ser reencontrada, Jesus está aqui. A comunidade também está aqui, a igreja também está aqui. Se você, nesta noite, está precisando mudar a sua concepção de vida, porque você só olha para as pessoas julgando ou olhando algo negativo, que hoje Jesus possa abrir seu horizonte e que você não sinta mais inveja daquela pessoa que peca, mas que você possa lamentar o estilo de vida que ela leva, que você possa orar por ela na esperança que Jesus a salve e a transforme também. Esse deve ser o nosso grande intento, assim como Jesus fez com a minha vida e com a sua vida também. Vamos orar neste momento, porque existem muitos fariseus, muitos escribas que precisam de salvação. E existem muitos fariseus e escribas que são, por vezes, empecilhos para que publicanos e pecadores se convertam, porque eles não conseguem entender que a vida que Cristo nos oferece é de liberdade, que nós podemos ir ao encontro das pessoas que estão complicadas na vida, que estão necessitadas de perdão, de amor, e resgatá-las para o reino de Cristo. Porque o valente está amarrado, o valente é o inimigo. Então, nunca houve um tempo tão propício para a gente ir ao encontro daquele que sofre, daquele que padece e que carece de Jesus Cristo. E assim ele terá uma vida nova, viverá a vida do reino de Deus, um novo tempo existencial. Vamos orar neste momento? Eu vou pedir ao Alfredo, não sei se ele pode orar,